Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre a naturalização do estrangeiro em terras brasileiras. Nós vamos traçar alguns aspectos jurídicos acerca do tema. Espero que esteja por colaborar a todos que estão instigados sobre o tema, no qual é um tema de grande repercussão, pelo fato de que muitos estrangeiros estão vindo ao país com o objetivo de ficar de forma permanente. Então, é este principal objetivo de traçar informações acerca do tema. Pois bem, a legislação em vigor, ela trata sobre a naturalização e as condições para a obtenção da naturalização do estrangeiro. O primeiro ponto que nós temos que tratar diz respeito sobre o aspecto e conceitual sobre a naturalização. A naturalização, de forma simples e objetiva, é o ato pelo qual a pessoa adquire a nacionalidade que não lhe é própria, ou seja, esquece-lhe todo o seu passado em relação à naturalização, à sua ancestralidade de nacionalidade anterior, adquirindo uma nova posterior. Pois bem, a legislação que trata sobre o tema no Brasil é o Estatuto do Estrangeiro, no qual, no artigo 111 seguintes, traça os contornos principais sobre o tema. O primeiro ponto que nós temos que destacar é que a concessão do pedido de naturalização é facultado ao Poder Executivo, sendo que ele vai agir conforme a conveniência e oportunidade dos atos administrativos, mediante portaria do Ministério da Justiça. Assim, o artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro traça algumas questões ou condicionantes acerca da concessão da naturalização. Nós vamos destacar cada ponto, os 8 pontos principais cardeais acerca do tema, para posteriormente traçar o melhor espírito de compreensão jurídica do tema. Então, o primeiro deles um dos requisitos principais, conforme a legislação, artigo 102, parágrafo 1º, diz respeito sobre a capacidade civil, conforme a lei do Brasil. Conforme a lei brasileira, ele irá traçar o que significaria capacidade civil, traçando todos os contornos, por exemplo, ser maior, ser apto para a realização de direitos e obrigações na seara civil, e esse seria um dos requisitos, ou seja, a aptidão para adquirir direitos e obrigações na esfera civil. O segundo seria ser registrado como permanente no Brasil. Claro, o registro como permanente no Brasil é um requisito prévio, isso é necessário para fazer o pedido de naturalização, pois já está no país, o estrangeiro apenas quer regularizar para ficar corretamente no Brasil. O terceiro seria a residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo de 4 anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização. O quarto seria ler e escrever a língua portuguesa, considerando-se as condições do naturalizando. O que significaria consideradas as condições do naturalizando diz respeito à questão não diz, na verdade, nada a respeito sobre o nível de português, né? Mas ele diz que tem que saber ler e escrever. Esses são todos os pontos principais acerca da concessão da naturalização. O terceiro, o bom procedimento. O que diz respeito ao bom procedimento, nós podemos interpretar a lei em vigor no que se concerne à questão dos atos de probidade, atos de boa-fé, daquele que vai requerer agir de um bom procedimento, com boa índole sobre seus atos. Tanto até que, se agir de forma contrária à lei, não irá ser concedido um pedido. Inclusive, em situações mais graves, poderá até responder por crime, que nós podemos até traçar alguns pontos, breves contornos acerca dessa questão. O terceiro é que inexistir denúncia, pronúncia
ou condenação no Brasil, do Brasil ou no exterior, por crime doloso e lhe seja combinada a pena mínima de prisão, abstratamente considerada superior a 1 ano. Ok. O parágrafo 7º do artigo 112, ele diz respeito à inexistência de denúncia ou pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso. Ou seja, crimes culposos, mesmo que agindo fora do bom procedimento, também com uma interpretação mais até extensiva, mas nesse caso, em questões criminais, nós nunca temos que fazer uma interpretação extensiva, sempre restritiva. A questão da inexistência de denúncia também é uma questão que fere também a Constituição Federal, porque eu entendo ser inconstitucional essa questão da denúncia, pronúncia. E a questão da condenação no Brasil poderia ser válido, porque está sem a questão da naturalização. Também, lógico, o princípio da igualdade deve ser aplicado em cada caso a caso, cada caso concreto deve ser aplicado corretamente, mas a questão da denúncia, essa denúncia está em campo aberto, tanto até que a legislação é um pouco antiga acerca da lei de Estatuto do Estrangeiro, né? Então, o grande ponto que nós temos que traçar diz respeito à questão, se, por exemplo, o Ministério da Justiça, por meio de portaria, não considera a naturalização ao estrangeiro, pelo fato de que ele tinha uma denúncia. O que seria uma denúncia? Uma denúncia criminal, um inquérito policial que ele está iniciando, mas não teve sua conclusão, ou está às portas perto do seu arquivamento, por exemplo, uma questão que já foi resolvida e não teve o seu deslinde em relação à condenação. Não houve condenação na justiça. Então, se não há condenação, não havendo crime doloso, que seja concedida a naturalização nesse ponto. Caso contrário, estaria o Ministério da Justiça interpretando extensivamente a legislação em vigor. Talvez a questão da denúncia é um grande gravame. Talvez nós estamos a nos manifestar, eu como advogado, me manifestando pela inconstitucionalidade. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém pode ser culpado sem pena, sem prévia combinação legal, e sem condenação, sem prévia condenação sobre o tema, ele se poderia dizer ao contrário. Ele ainda não foi condenado, o estrangeiro não foi condenado para que não lhe seja concedida a naturalização dele mesmo. O requisito oitavo diz respeito à boa saúde. A boa saúde é a regra, mas existe na legislação a exceção. A exceção diz respeito que aquele que residir por mais de 2 anos, não lhe será necessário exigir a prova de boa saúde. O que significa dizer que a questão da boa saúde, nós temos que também traçar esse ponto a respeito, ela tanto refere-se a aspecto físico quanto ao aspecto mental. Ou seja, a pessoa estando com problemas de saúde durante 2 anos, tomando medicamentos para questões mentais, para tentar reverter alguma situação na saúde mental, ela não precisa lhe ser concedido provar que está bem de saúde para obter a concessão da naturalização. Da mesma forma que no estado de saúde, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente nesse período de 2 anos, ele já está no país, já tem todos os requisitos elencados, a maioria deles, e pode requerer sim a naturalização. Também a questão no parágrafo 2º da questão diz respeito sobre a falsidade ideológica e material dos documentos, que diz respeito que todos os documentos eles devem ser entregues de forma íntegra e proba, honesta, com bom procedimento. O próprio diz lá no artigo 112, ainda fala sobre o bom procedimento. Então, agindo em contrariedade, ele pode sofrer, ser prejudicado por um crime, ser culpado, na verdade, por um crime contra a soberania nacional. O país ele tem que proteger,
também aqueles para cumprir a lei, tanto os estrangeiros quanto aos nacionais. A questão do prazo, nós vamos dar um pulo mais um pouco adiante da legislação, vamos tratar sobre os prazos para a obtenção da residência fixa, né? Residência que são condicionantes acerca do tema. O primeiro diz respeito à questão dos prazos. O primeiro deles, não só as condicionantes previstas no artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro, mas o artigo 113 também traça alguns pontos em relação aos prazos, que poderá ser reduzidos desde que preenchidas as condições previstas em lei. Quais são essas condições? A primeira delas, os 2 prazos de 1 ano, tá? O ser filho de brasileiro e o ser filho de cônjuge, ter filho com um cônjuge brasileiro, o casado também com brasileiro. O primeiro diz respeito a filho. O filho tanto pode ser filho adotivo quanto filho com um brasileiro também. Ou também poderia ser com um estrangeiro que já está aqui no país. Nada diz a respeito à legislação em vigor sobre essa diferenciação. Tanto que o artigo 225 da Constituição Federal diz respeito ao princípio da proteção da família. Então, a proteção da família deve ser preservada também, não havendo também distinção entre os filhos adotivos, os filhos naturais, no caso, e os filhos adotivos. Então, desta feita, poderia pedir o estrangeiro a naturalização, quedando-se no país. O cônjuge também tem uma questão muito interessante acerca não havendo também, como princípio também da proteção da família, poderia também abranger a união estável, o casamento civil ou religioso. Neste caso, seria o prazo de 1 ano também. O segundo requisito seria em relação a ser filho de brasileiro. Filho de brasileiro, seja ele sanguíneo ou adotivo, não importa. A legislação em vigor não traça a respeito sobre a distinção entre ambos. E também, nessa situação, havendo discriminação em relação a este ponto, não vamos conceder, o Ministério da Justiça não irá conceder a naturalização pelo fato que você é filho adotivo. Dificilmente, eu estou falando em português, mas dificilmente alguém vai entender o que está ocorrendo. Mas a questão da informação, que é a principal fonte em relação às questões acerca do tema, é fundamental. Por isso que eu até peço que vocês divulguem essas tais informações, porque muitas pessoas podem estar passando por situações um pouco complicadas, porque em relação a este ponto, pode muito bem ingressar com uma ação judicial para que haja que declare a equiparação também aos mesmos direitos e também posteriormente obter a nacionalização do estrangeiro. Ser filho também de brasileiro é o prazo também de 1 ano, assim como ter filho ou cônjuge brasileiro, também o prazo é de 1 ano. Aplicando-se o princípio da igualdade e da proteção da família. Também o prazo é de 1 ano em havendo prestado serviço ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil, a juízo do Ministério da Justiça. Talvez nós não vemos muito esta situação, mas o prazo é de 1 ano e a legislação prevê nesse sentido. O quarto requisito para redução da residência fixa, fixado no artigo 112, parágrafo 3º. Outro detalhe que nós temos que traçar a respeito, que o que faz com que reduza-se o prazo, essas são exceções. A regra geral que são 4 anos, a residência contínua no território nacional. O que se diz contínuo? Que não havendo interrupções esse prazo. Não pode haver interrupção. Eu vou para Miami, depois retorno, eu vou para Londres, depois retorno. Não pode haver essa interrupção. Por isso que normalmente os pedidos são negados pelo fato de que haveria a interrupção. Porque a própria legislação diz residência contínua no território nacional, em qualquer lugar que seja.
Então, esses pontos que eu estou traçando a respeito sobre as exceções, reduzindo-se o prazo de 4 anos. Aí pulou de 4 anos, que é a regra geral, vai para 1 ano, se tiver filho ou cônjuge com brasileiro, aplicando-se a igualdade e o princípio da preservação da família. E se filho de brasileiro, também o prazo é de 1 ano. E havendo serviços relevantes para o país, ou poder prestar serviços relevantes para o país, também o prazo também é de 1 ano. E sobre o quarto requisito, recomenda-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Aqui nós vamos fazer uma breve interpretação em relação à legislação em vigor. A recomendação de sua capacidade profissional. Pessoas com bom currículo, uma base curricular muito boa, estrangeiro que está aqui por um período de 2 anos e quer requerer a sua naturalização, e pelo fato de que eles requereram a naturalização, a sua capacidade profissional vai ser relevante para o país também, e contribuindo culturalmente também como símbolo principal da absorção do que o país irá abrir, né, os seus polos de manifestação acerca daquele que decidiu ficar no país para construir também a nação no todo. Então, a capacidade profissional é um dos requisitos. A científica e a artística também são interessantíssimos. A científica diz respeito àqueles que fazem um trabalho de pesquisa, um trabalho de magistério. Isso abrange também. É muito comum as universidades federais abrirem concursos públicos apenas para o estrangeiro que está no país, mas que tenha a obtenção, que tenha já requerido os procedimentos previstos, e no qual até ajudam, fazem auxílio, as universidades fazem o auxílio necessário, até as universidades privadas também fazem essa questão. Então, a científica também, prazo de 2 anos, assim como a artística. A artística é muito complexo fazer um conceito também, que seria artístico. O artístico poderia se abranger de cunho paisagístico, de cunho arquitetônico, poderia se abranger também de cunho esportivo, desportivo, o que seja. Se sendo o caráter artístico, um pintor famoso que decidiu ficar aqui por 2 anos, ele pode requerer sim a naturalização, desde que preenchido também as outras condições, e vai reduzir a 2 anos. Um jogador de futebol, tivemos um caso, né, há muito tempo, acerca dos cubanos, né, que vieram ao país e seria lhe concedido asilo político ou não, asilo, né, albergá-los, né, aqui no Brasil. Eles acabaram decidindo ir para a Alemanha, mas de modo geral podemos entender que poderia haver a possibilidade dele ficar no país por um período de 2 anos, depois de querer a naturalização para quer que fique de forma definitiva no país. O quinto requisito, diz a legislação, é ser proprietário no Brasil de bem imóvel, cujo valor seja igual pelo menos a 1000 vezes o valor de referência, e ser industrial, ou ser industrial que disponha de fundos de igual valor ou superior à cota de ações integralizadas do montante no período idêntico à sociedade comercial ou civil destinada ou principalmente à exploração da atividade industrial ou agrícola. Neste caso, o prazo é de 3 anos nessa situação. O prazo de 3 anos para aquele que é proprietário de bem imóvel e também aquele que explora atividade industrial e agrícola. Talvez a legislação deveria proteger-se muito bem em relação aos seus nacionais, porque visa também a livre concorrência, também a questão da regionalização também, né, em relação nesse sentido, que muitos estrangeiros vêm para o país para ganhar boas colheitas financeiras. Então talvez seja essa uma das formas de frear a legislação também, lógico, nem tanto, porque o prazo são 3 anos apenas para obtenção de naturalização. Então, nesses pontos, nós vamos terminar o vídeo por aqui.
traçando esses pontos acerca, já no qual traçamos os pontos acerca das condições para a concessão de naturalização e também da regra geral, dos requisitos e também das exceções. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu publicarei também outros vídeos acerca do tema ou também acerca de outros temas super interessantíssimos. E dúvidas, sugestões e críticas eu estarei sempre à disposição. Claro que os meus vídeos ainda estou aprendendo também a publicá-los, a fazer as edições, no qual nenhum deles eu faço edição na verdade, mas eu sempre tento me expor de forma objetiva e clara sobre o tema, sempre com o intuito também de informar as pessoas sobre os seus direitos, e deste meu tratei sobre a naturalização. Espero que tenham gostado sobre o tema. Um forte abraço.